Caiu no exame de ordem número 31, unificado na segunda fase, uma pergunta sobre o crime de peculato. Crime importantíssimo, nós vamos tratar no vídeo de hoje. Olá pessoal, uma grande satisfação ter você por aqui. Aqui no nosso canal nós tratamos de direito penal, de processo penal, legislação penal especial de prática da advocacia. Aqui você é muito bem-vindo, seus comentários são sempre muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações, porque afinal de contas aqui no nosso canal nós temos quase 300 vídeos tratando sobre todos esses temas e constantemente estamos passando novos vídeos. E se você acionar o sininho, você será avisado de quando um novo vídeo nosso subiu ao ar. No exame 31º unificado da OAB, foi questionada uma das questões, a primeira das questões, foi falado sobre o crime de peculato. Como eu já tive a oportunidade de falar aqui sobre o exame 31, essa questão também é uma questão que não é nova. É uma questão que já foi abordada em outras tantas oportunidades dentro da OAB e que nós, enquanto na preparação para aqueles que se prepararam conosco, sempre a gente vai indicando, falando sobre esses temas muitas vezes, Então, o crime de peculato, segundo o teste que nós já vamos ver, envolvia duas pessoas, dois funcionários públicos, um acusado de peculato doloso e outro de peculato culposo, importantíssimo aqui, Muito bem. Por que é importante o peculato culposo, lá do artigo 312? Porque o peculato culposo tem várias formas despenalizadoras, Então, antes de mais nada, o que é o peculato? Peculato é um crime próprio de funcionário público, em que o funcionário público subtrai, se apropria de algum bem que estava confiado à administração pública, Isso dolosamente, vai lá, pega mesmo a grana, pega, desvia alguma coisa. Mas também há o peculato culposo, em que o funcionário, ele não tem a intenção de subtrair nada, mas ele é negligente, ele é desidioso, e diante da sua desídia, diante da sua negligência, alguém acaba subtraindo. Esse é o peculato culposo. Muito bem, se vocês observarem no artigo 312 do Código Penal, vocês verão que para o peculato culposo, atenção a isso, só para o culposo, não para o doloso. Para o peculato culposo, se o agente reparar o dano antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ele pode até ter sido condenado, mas se ele reparou o dano antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a pena será extinta a punibilidade. Uma regra totalmente despenalizadora, E se ele reparar o dano após o trânsito em julgado, a pena deverá cair pela metade. Então, no problema, vocês verão que fala claramente que ele reparou o dano antes da sentença, portanto, deveria ter extinta a sua punibilidade. O outro aspecto que envolve o crime não fala diretamente sobre a caracterização do crime, mas sobre o aspecto processual, como muitas vezes cai na OAB. Uma questão de direito material, uma questão de direito processual. O problema diz claramente que não houve inquérito, que já foi oferecida a denúncia, que foi imediatamente recebida sem a manifestação das partes. Acontece que há um procedimento especial de funcionário público previsto nos artigos 513 e seguintes do CPP, que fala sobre uma tal de defesa preliminar do artigo 514. E há uma súmula que nós sempre alertamos aqui, que as súmulas caem, olha só, caiu, a súmula 330, dizendo exatamente o seguinte: essa defesa, ela é dispensável, não precisamos da defesa, desde que a denúncia seja acompanhada por inquérito. E aqui não é o caso, então há uma nulidade por violação ao artigo 514, em que não se teve
a defesa preliminar do artigo 514, né? Bom, vamos compartilhar a tela para ver, eu já, antes mesmo de falar sobre a questão, eu já trouxe as soluções, mas vamos observar como tudo está tão claro no problema. Dá uma olhada compartilhando a tela. Então diz aqui, olha só. Após receber informações de que teria ocorrido subtração de valores públicos por funcionários públicos no exercício da função, inclusive com vídeo das câmeras de segurança da repartição registrando o ocorrido, o Ministério Público ofereceu sem prévio inquérito policial, sem inquérito policial, uma única denúncia em face de Luciano Gilberto, em razão da conexão pela suposta prática do crime de peculato, sendo que ao primeiro foi imputada a conduta dolosa, ou seja, o Luciano peculato doloso, e ao segundo a conduta culposa. De acordo com a denúncia, Gilberto, funcionário público, o do culposo, né, com violação de dever de cuidado, teria contribuído para a subtração de R$ 2.000 da repartição pública por parte de Luciano, que teria tido sua conduta facilitada pelo cargo público que exercia. Diante da reincidência de Gilberto, já condenado por roubo, não foram a eles oferecidos os institutos despenalizadores. Por quê? Porque o peculato culposo tem uma pena bem pequena e que seria possível ali vários institutos despenalizadores do GCRIM, mas o que aqui a gente está, a OAB está dizendo é que não se aplica nada do GCRIM aqui. A solução é outra, né? Seguindo aqui, ó, o magistrado de imediato, sem manifestação das partes, recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento. No dia anterior à audiência, ou seja, não tinha o julgamento ainda, Gilberto ressarciu a administração do prejuízo causado. Com a juntada de tal comprovação após a audiência, foram os autos encaminhados às partes para apresentação de alegações finais. O Ministério Público, diante da confirmação dos fatos, requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. Insatisfeito com a assistência técnica que recebia, Gilberto procura você, na condição de advogado ou advogada, para assumir a causa e apresentar memoriais. Com base nas informações expostas, responda como advogado Gilberto, não é de Luciano, Gilberto, peculato culposo, né? Aos seguintes itens. A. Existe ao argumento de direito material a ser apresentado em favor de Gilberto para evitar a sua condenação? Claro, a reparação, artigo 312 do Código Penal, reparação extingue a punibilidade. B, qual o argumento de direito processual a ser apresentado em memoriais para questionar toda a instrução produzida? Aqui uma pegadinha, questionar a instrução. Então algumas pessoas podem ter pensado, tem algum problema na instrução. É para anular todo o processo, em razão da falta da defesa preliminar do artigo 514, e que, inclusive, é acobertado pela súmula 330 do STJ, porque a súmula 330, ela diz claramente que não precisa da defesa se tiver inquérito, e não teve inquérito aqui, ok? Bom, vamos aqui à expectativa da resposta, olha só. Sim. Então, a primeira pergunta, existe argumento de direito material a ser apresentado por Gilberto? Sim, o advogado Gilberto poderá requerer a medida de extinção da punibilidade, tendo em vista que houve reparação do dano antes de ser proferida a sentença irrecorrível. Gilberto foi denunciado pela prática do crime de peculato culposo, delito previsto no 312, parágrafo 2º do Código Penal, e o artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal prevê uma peculiaridade a esse tipo de crime, que é a reparação de danos, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do agente. Em geral, a reparação do dano, quando antes da denúncia, pode funcionar como causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior, lá do artigo 16. Aqui não era preciso responder sobre isso, eles só estão trazendo uma expectativa de resposta, você não precisava falar do arrependimento posterior, você poderia ir direto no 312, parágrafo 3º, tá? Mas eles estão explicando. Em crimes que não admitem arrependimento posterior
Quando a reparação do dano for posterior ao recebimento da denúncia, aplica-se atenuante. Está explicando, está dando uma aula sobre isso, mas isso não precisava constar na sua resposta. Considerando, porém, a peculiaridade da natureza culposa do delito, admitiu o legislador a extinção da punibilidade pelo crime de peculato praticado culposamente. Tranquilo. Segunda parte, a segunda parte diz respeito a quê? Diz respeito aqui, ó, diz respeito à nulidade, né? Então, B, o argumento de processo penal o argumento de que houve nulidade em razão da ausência de notificação do réu para apresentação de defesa prévia, desrespeitando o artigo 514 do CPP, que traz regras próprias para o procedimento dos crimes praticados por funcionário público. No caso, os crimes foram praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Diante disso, antes mesmo do recebimento da denúncia, caberia a notificação dos réus para apresentação de defesa e que não foi determinada pelo magistrado, que recebeu a denúncia sem qualquer manifestação das partes. Cabe destacar que não se aplica a súmula 330 do STJ, ou até a gente poderia aplicar de uma maneira reversa, né? Porque a súmula 330 diz que não é necessário se tiver inquérito, então daria para utilizar ela na resposta sim, porque a ação penal foi instruída, não foi instruída por inquérito policial. Diante do desrespeito do 514, caberia reconhecimento da violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, né? Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, mas eu sei, na hora de fazer a prova, tudo acaba se potencializando, a gente acaba esquecendo de alguns conceitos importantes, né? Mas não era tão complicado assim, ok? Bom, nós ficamos por aqui nesse vídeo, mas vamos comentar também as outras questões do exame 31º unificado. Acompanhe aí no nosso canal, hein? Um grande abraço, até a próxima.